Vamos abrir nossas Bíblias. Livro de Lucas, capítulo 7. Pede que a igreja fique de pé para a leitura da palavra. Lucas, capítulo 7. Antes da leitura, gostaria de pedir que a igreja feche seus olhos e, como de vez em quando eu faço, gostaria de pedir uma oração voluntária da igreja. Um representante da igreja que levante sua voz pedindo ao Senhor auxílio ao pregador, socorro para a exposição da palavra. Um representante, alguém que se levante no meio da igreja e a igreja toda, de olhos fechados, em seu coração, que faça coro com essa oração, entendendo que a igreja também tem um papel na hora da exposição da palavra. Qual é o seu papel? Levar cativo todo o pensamento a Cristo e entregando o coração à palavra para que ele seja mudado e moldado. Então, a responsabilidade aqui não é somente daquele que fala, mas também daqueles que ouvem. Então, vamos fechar os olhos e eu peço então essa oração voluntária. Amém. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem com as Bíblias abertas. Na indicação do nosso boletim está do verso 40 ao 43, onde de fato se encontra a parábola. Mas eu vou fazer a leitura do trecho, para que os irmãos também se situem do porquê ou de onde nasce essa parábola. Então eu vou ler a partir do verso 36, tá bom? Diz o seguinte a palavra: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigindo-se Jesus ao fariseu, e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Podem tomar assento.
Irmãos, essa parábola, dentro desse contexto, ela se trata de algo que Jesus, desde o início do seu ministério, desde das suas primeiras pregações públicas, e que já até no Sermão do Monte fica claro, Jesus ele vem delimitando, ele vem mostrando algo para a humanidade. O título da nossa série, do sermão de hoje, é Os Dois Devedores. E de fato a parábola, ela se trata de dois devedores, e não apenas de um. E é interessante que nós vamos ver no texto que a própria mulher, tendo sido perdoada pelo pecado, dos seus pecados, ela vai agir de uma determinada maneira como alguém que também ainda deve alguma coisa. Veja então que nesse texto fica bem claro o seguinte: existem dois tipos de seres humanos, ou de classes de humanidade, por assim dizer. Sendo que os dois são devedores, os dois são pecadores, os dois devem a Deus, usando o texto. E qual é a diferença, ou por que dois? Muito simples. Existe uma classe de devedores, ou uma classe de pecadores, que são aqueles que podemos dizer pecadores crassos, ou que simplesmente vivem uma vida entregue ao pecado, ou não necessariamente a grandes e terríveis pecados, mas uma vida desregrada da vontade de Deus, uma vida completamente distante de Deus, uma vida em que, se for perguntado para ele qual é a postura dele diante de Deus, a sua resposta é simples: qual Deus? Ou que Deus? Eu não devo nada a Deus nenhum e não tenho postura nenhuma a esse Deus. Então essa é uma primeira classe, uma classe de pessoas que aqui vai estar representado na mulher, uma classe de pessoas que está completamente, de fato, aos olhos de qualquer um, afastado de Deus e vivendo a sua vida dia a dia ao seu bel prazer. E qual é o outro grupo de pecadores? O outro grupo de pecadores é composto de pecadores que vivem e constroem a sua vida a partir da lei de Deus. Como assim? E como isso é possível? É o que Jesus vai dizer, ou vai chamar o tempo todo de religiosos fariseus. Homens, líderes, pessoas, consequentemente famílias. Quase não vemos, aliás, não havia mulheres nesse sentido, mas o fariseu, como o chefe do lar, acarretava que levava toda a sua família para essa mesma linha de relação ou tentativa de relacionamento com Deus. Que linha de tentativa de relacionamento com Deus? Uma linha do seguinte: veja, eu não sou o pecador, ou eu não sou tão pecador quanto aquele. Por quê? Porque eu cumpro diariamente ou dominicalmente, mensalmente, eu cumpro as minhas obrigações para com Deus. Veja, eu não mato, eu não minto, eu não roubo, eu entrego meu dízimo, eu fui batizado, eu participo da ceia. Todos os domingos eu estou presente ao culto, não falta um trabalho. Em todos os trabalhos e todas as programações da igreja, eu sou o primeiro a me disponibilizar. Em todas as orações, quando me chamam para orar, eu utilizo de palavras que teologicamente são perfeitas, porque eu me desdobro no estudo da palavra de Deus e vivo dessa maneira. Esse é o fariseu. Esse é o outro pecador, é o outro miserável pecador, para usar um termo bem calvinista. É o outro miserável pecador que vive a sua vida construída a partir de simples e pura obediência à palavra de Deus. E talvez alguém se choque com isso. Exato. Exatamente porque os fariseus se chocaram com verdades como essa, que os fariseus fizeram questão de decretar a morte de Cristo. Porque Jesus veio dizendo o seguinte: não há homem, não há mulher, não há ninguém que faça algo que de fato te justifique ou se justifique. O problema é que, como quase todos os fariseus dessa época, Simão não vai ser tão diferente disso.
E aí veja aqui o contexto do que aconteceu para chegarmos aqui nessa parábola desses dois devedores e como que Jesus resolve esse impasse aqui. Veja, um pouquinho antes do texto que a gente leu, do verso 36, no verso... Jesus, no verso 30, não vou ler o 33, na verdade eu quero focar o 34, mas Jesus ele foi arguído um pouco antes, lá no verso 18, por discípulos de João Batista. Veja, para que os irmãos se situem. No finalzinho do capítulo 6, Jesus fecha o Sermão do Monte, aqui em Lucas. Capítulo 7, Jesus então terminou o Sermão do Monte e Lucas registra a cura do servo do centurião. Depois a ressurreição do filho da viúva. E o texto vai dizer que Jesus ele caminhava exercendo curas, sinais, mas mais do que isso, anunciando o evangelho do reino, a chegada do reino. E inclusive talvez uma das frases resumo da pregação de Jesus era a mesma frase que João Batista proferia: arrependei-vos, pois está próximo o reino, ou nas palavras de Cristo, arrependei-vos, pois é chegado o reino. E enquanto ele discursava e pregava essa mensagem, João Batista, que tinha sido preso, e veja que interessante, né? João Batista, como um bom judeu, ele tinha a cosmovisão, a maneira de pensar de todo judeu da época. Qual era a maneira de pensar de todo judeu da época? Bom, quando o Messias vier, ele irá trazer o grande dia do Senhor, irá restaurar o seu povo, colocar os inimigos de Deus por escabelo dos seus pés, debaixo dos seus pés, e irá governar sobre toda a criação. Essa era a ideia de um judeu da época. E João Batista está preso, e as coisas estão acontecendo, Jesus está pregando e tal, mas João Batista está preso. Ele chama os discípulos e pede para os discípulos perguntarem, vai lá e pergunta: és tu mesmo Cristo ou esperamos outro? E aí Jesus vai dizer que é ele, porque ele tem pregado, pessoas têm sido curadas e por aí vai. Na sequência, quando esses discípulos vão embora, Jesus começa a dar um discurso testemunhando sobre o João Batista. E veja o finalzinho, verso 33, olha: pois vejo João Batista não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Era o que o pessoal dizia de João Batista na época. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis, eis um glutão e bebedor de vinho. Ou seja, Jesus aqui está fechando o ponto para dizer, olha, comendo pão ou vinho, ou não comendo pão ou vinho, vai ter sempre alguém que vai perturbar. E basicamente, de maneira no popular, é isso que Jesus está dizendo. Fazendo ou deixando de fazer algumas coisas, sempre as pessoas vão falar de você. Mas não é isso que eu quero frisar. Eu quero frisar o finalzinho. O que as pessoas diziam dele? Amigo de publicanos e pecadores. Então Lucas ele faz questão de registrar isso nessa fala de Cristo, que ele era conhecido como amigo de publicanos, judeus que eram tidos como homens que traíram Israel, os publicanos, e pecadores, aí você pode englobar todo tipo de ato ilícito e de pecados, ok? Homens e mulheres que não estavam realmente preocupados com a vontade de Deus. E aí entra no verso 36, na sequência. Veja, o texto não nos indica aqui uma passagem temporal ou assim, logo na sequência. Não, ele fecha a história e de repente parece agora que ele vai entrar com uma outra história para dar uma outra lição, mas é claro, dentro de todo o contexto que foi dito aqui. E como é que ele fechou anteriormente? Este é amigo de publicano e pecador. E aí então, um fariseu, que a gente vai saber que o nome dele é Simão, resolve dar um banquete e chamar Jesus para esse banquete, sabendo que a fama de Jesus era essa. De certa forma, todo fariseu sabia que corria esses boatos. Esse homem aí, ele anda com gente que não presta. E está se dizendo santo, está se dizendo crente, está se dizendo homem de Deus, mas só anda com gente que não presta. Muito bem, Jesus, lá no capítulo 4, ele já tinha outorgado para si o ser profeta. No capítulo 4. Então veja a situação. Jesus é um jovem rabi que aparece no cenário, no contexto de Israel aqui.
E ele vem ensinando, fazendo discípulos e ainda se diz profeta. Bom, talvez na cabeça de Simão ou de qualquer fariseu ele diria o seguinte: é um jovem rabi, vamos nos aproximar dele, vamos trazer ele para perto, porque ele ainda não sabe das coisas e precisamos, ainda há tempo talvez de moldá-lo, de modificá-lo. Mas talvez mais do que isso, porque a gente vai perceber na fala de Simão, no meio do texto, ele se diz profeta. Ora, qual é a melhor maneira de saber se de fato ele é um rabi e um profeta? Vou chamar ele para um jantar, vou chamar ele para um banquete. E esse tipo de banquete que se fazia na época, talvez a gente imagine aí, né, cada um aí na sua sala ou no ambiente, e aí entram as pessoas, fecha a porta e sentam nas cadeiras, na mesa e tal. Não, aqui era bem diferente, e normalmente esse tipo de banquete aqui, ao qual Jesus foi chamado, e vários outros também, era um tipo de banquete que rabis e mestres eram chamados, e eles confraternizavam ali naquela mesa, era uma mesa em forma de U, tá? Jesus muito provavelmente ficou na ponta dessa mesa. A ideia é que ele se apoiou no braço esquerdo e ele ficou com o corpo inclinado para a mesa, e os pés, o corpo fica deitado numa espécie de sofá, almofada, e os pés ficam para fora. Essa é a ideia, e esse era o banquete. E durante esses banquetes, o que eles faziam? Então havia ali as grandes discussões dos prolegômenos, né? As discussões do supralapsarianismo, as discussões sobre a trindade, o termo homozios ou homoiosios, Jesus. Bom, ainda não era isso, mas vocês entenderam a ideia. Eles tinham então ali as grandes discussões da Torá, do Talmud, naquele ambiente e naquele contexto. E por causa disso, então não era uma refeição comum, por causa disso, acabava que era uma refeição aberta a quem quisesse se achegar, né? Só era convidado à mesa aqueles que o dono da casa de fato convidasse, mas você podia ficar por ali, né, naquele cerca Lourenço ali, tentando aprender alguma coisa, ou tentando até pensar o seguinte: poxa, esse mestre é bom, eu acho que eu vou na linhagem, na linha, na escola de pensamento dele ou do outro. Então, essa era a situação, é por isso que essa mulher aparece de repente aqui, tá? Porque tinha muitas outras pessoas aqui. Muito bem, o que acontece? Na época, a questão da recepção de um hóspede era uma coisa quase santa ou beatífica, sabe? Era um negócio assim muito importante, como é hoje. Por exemplo, qual é o ritual normal quando você recebe um hóspede em casa? Você o recebe à porta, normalmente, tá? Você recebe à porta, há aqueles cumprimentos iniciais, como está, tudo bem, um aperto de mão, um abraço, um beijo para os mais chegados. E aí você pergunta, você convida para entrar, isso faz parte do ritual. Qualquer coisa que eu falar aqui que você não pratica ou não praticar na recepção de alguém na sua casa, esta pessoa já vai se considerar não bem-vinda. Então, depois do primeiro cumprimento, você convida para entrar. Convidando para entrar, qual é o segundo ou terceiro ato? Você vai orientar a pessoa aonde que ela pode deixar as coisas dela. Carteira, celular, de repente vai tirar o sapato ou não, olha, coloca naquele cantinho. Você orienta a pessoa no seu espaço, deixando a pessoa à vontade no seu espaço. Na sequência, você chama essa pessoa para sentar em algum lugar. E depois de sentado, você oferece algo para beber ou para comer também. Esse é o natural. E o fechamento dessa recepção de qualquer pessoa na sua casa é o seguinte: se você estava com o YouTube ligado ou com a TV ligada, você desliga. Por quê? Para que o hóspede perceba que você está dedicando todo o seu tempo e toda a sua atenção para ele. E aí ele diz o seguinte: eu sou bem-vindo nesse lugar. Então, não sei se vocês já tinham parado para pensar, mas nós temos os nossos rituais para receber hóspedes também. Aqui não era diferente. E aqui a gente está falando, então, num contexto de sábios de Israel. Ou seja, é um nível acima ainda.
é um nível acima, tá? Muito bem, qual era a praxe quando se chegava um hóspede então? O hóspede era cumprimentado com um beijo, com o ósculo. Normalmente, como é que era essa questão do beijo na cultura da época? Era o seguinte, aqueles que eram iguais, os entre iguais, era beijo na face, beijo no rosto. Um filho, um servo ou um discípulo beijava a mão do seu mestre, do seu pai ou do seu senhor. Essa é a praxe, esse é o comum. Tanto é que o pessoal retrata de maneira errada a traição de Judas, né? Como se Judas tivesse dado um beijo no rosto de Jesus. Não, foi na mão, porque Jesus era o rabi, Judas era o discípulo. E é tão intenso quando Jesus fala que me traíste com um beijo, porque quando ele beija as mãos de Jesus, o que ele está dizendo naquele ato cultural da época é o seguinte: olha, eu sei que eu sou inferior diante do Senhor. Por isso a questão, você está me traindo assim, com um ato de reverência à minha pessoa. Né? Então, ele beijou as mãos, não beijou o rosto de Jesus. Muito bem, Jesus chega e o sujeito aqui, o Simão, fariseu, não fez nada disso. Talvez um teste contra Jesus. Há indicações de que sim. Como ele se portaria? Porque qualquer hóspede que não tivesse a recepção adequada, ele tinha até por direito se levantar e ir embora, dizendo até o seguinte: não sou bem-vindo neste lugar. Mas qual é, e a gente está aqui ainda no verso 36, qual é a ação de Jesus? Veja, ele toma um lugar à mesa. Ele não se importa com aquilo, ele não se importa com essa a primeira recepção que ele deveria receber. Ele toma um lugar à mesa. Na NVI vai dizer que ele se reclinou à mesa. E Jesus quebra aqui um outro padrão cultural da época. Por quê? Porque nesses jantares, depois de todo o primeiro ritual, o cumprimento, o lavar das mãos e dos pés para purificação e ungir mãos e pés, depois disso, por ordem de idade ou de maturidade, os rabis iam se sentando à mesa. E o texto nos dá a indicação que Jesus, não tendo sido recebido como deveria, ele toma uma atitude para mostrar que ele era superior ainda, ou o mais sábio dentre aqueles. Ele se reclina ou se senta à mesa. Tudo isso que eu disse, para todos que estavam vendo aquela situação, aquilo foi chocante. Não somente o fato de Jesus não ser bem recebido, mas a própria atitude dele, porque o outro iria embora. Um orgulhoso, talvez, iria embora. E esta mulher, que o texto diz, uma mulher que já era conhecida, o texto chama ela de pecadora, mas de forma explícita, a profissão anterior, ou a maneira que ela vivia, era em prostituição. Essa mulher, ela viu tudo. Ela viu tudo. Ela estava com as pessoas ali em volta. Ela viu tudo o que estava acontecendo. E veja, essa cena, do verso 36 ao verso 50, essa cena é uma cena de extrema tensão. Tenso. O negócio aqui está tenso. Essa mulher viu tudo. Essa mulher, ela não se converteu aqui nessa cena. Muito provavelmente porque Jesus já vinha pregando em praça pública, pregando em outros lugares, em sinagogas, enfim. Ele já vinha pregando. Esta mulher, ela já havia se convertido em um outro momento. E o que ela esperava era alguma oportunidade para mostrar a Jesus o quanto ela era grata. Então ela fica sabendo, olha, vai ter aquele tal banquete e o mestre foi convidado para estar lá. E o que ela faz? Então ela leva o texto ele chama de vaso de alabastro com unguento. E, irmãos, quando eu penso em vaso, eu penso no negócio daquele ali, né? Mas ela não chegou com um vaso, né, carregando, não. E o unguento aqui é perfume. Os comentadores bíblicos, eles vão dizer o seguinte:
Muito provavelmente, o que ela carregava, até por causa da sua anterior profissão, era um perfume caro que ela usava exatamente para atrair cliente. Era um perfume. Então, que ela trazia em alguma espécie de frasco, né? E ela queria, então, presentear. Alguns comentários vão dizer o seguinte: quem sabe até no seguinte sentido: eu não preciso mais disso, isso agora é seu. Isso agora é seu. Então ela esperava a oportunidade para entregar em gratidão, como gratidão a Jesus Cristo. Ela vê essa cena toda, e meus irmãos, quando diz então, verso 38, e estando por trás dos seus pés, ou seja, ela não estava à mesa, a ação que ela vai ter é uma ação de indignação, de ira e de compaixão e de amor pelo seu mestre, porque o seu mestre foi publicamente humilhado diante de uma mesa em U, talvez com muitos outros rabis, e diante de todo o povo, e ela fica completamente indignada com aquilo. Percebam que quando ela foi para esse jantar, ela não tinha nenhuma intenção de fato de lavar os pés de Jesus. Ela não levou balde com água, ela não levou toalha. E muito provavelmente também ela sabia que não ia adiantar pedir, porque, irmãos, como eu disse, era a prática tradicional, quase religiosa. O fato de Jesus não receber esse tratamento foi planejado pelo Simão, pelo fariseu. Foi planejado. Uma humilhação pública. Vamos ver como esse rabi que se diz mestre, que se diz profeta, se comporta. Então, ela chorando, indignada por aquele que já havia anunciado o evangelho do reino, sendo humilhado, ela rega os seus pés com suas lágrimas, e ela comete um ato que na época era algo extremamente escandaloso. Irmãos, o negócio aqui está tenso, e só piora, porque ela vai soltar os cabelos publicamente. Os talmudes e os rabinos, eles vão falar e apontar na própria cultura da época que uma mulher decente, dentro do próprio lar, ela deveria andar com a cabeça coberta e os cabelos presos. Enquanto que o soltar os cabelos em público, ele apontava para um ato de convite, para um ato de luxúria, no contexto da época. Então, como se não bastasse, de repente ela se aproxima, ela conhecida como prostituta, começa a chorar copiosamente, rega os pés de Jesus com lágrimas, solta os cabelos, enxuga os pés de Jesus com os cabelos, toca em Jesus e derrama então o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: veja, nós temos essa informação aqui, algo que se passou no coração de Simão. Se este fora profeta, se ele fosse mesmo profeta, e veja o que ele estava testando, se ele fosse profeta, ele ia saber quem é essa mulher. Ou seja, na mente de Simão, uma das maneiras de delimitar ou definir se o sujeito era ou não um profeta é porque esse sujeito conheceria o coração das pessoas. E ele está dizendo, ele não sabe quem é essa mulher, porque se soubesse, se fosse mesmo um profeta, um homem de Deus, ele não gostaria de estar andando com pecadores e muito menos sendo tocado por pecadores. O que Simão não tinha percebido até agora é que quem estava sendo sondado era ele. É que ele, como juiz dessa mulher e como juiz de Cristo, já estava se tornando réu, mas não tinha nem percebido que Jesus, como um bom estrategista, já preparava um grande finale para isso, e já preparava uma lição para Simão. Veja, dirigiu-se então Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, eu quero te falar uma coisa. A resposta dele: diga, mestre, ou rabi.
Ou seja, com a sua boca ele confessou uma coisa, publicamente, que todos os seus atos anteriores diziam o contrário. Diga, mestre. E aí Jesus, então, conta essa parábola. Verso 41. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários, outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Jesus conta então a história de 2 homens, né? Um devia 2 dias de trabalho, outro devia 1 ano de trabalho. Na história de Jesus, os 2 são igualados. Os 2 devem e nenhum dos 2 tem condições nenhuma de pagar. E aqui no grego existe um trocadilho entre a palavra dever e a palavra amor, porque é o que vai se configurar na sequência, no desenrolar da história. E ele pergunta, qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão. E Simão aqui, irmãos, ele percebeu que ele caiu numa armadilha. Ele percebeu. Quando ele diz o seguinte, suponho, porque era claro, era lógico. E ele tenta dar aquela saída, né, pela tangente, tentando não ficar tão mal assim na história. Ele diz, eu suponho que aquele a quem mais perdoou é aquele que mais vai demonstrar amor. Replicou-lhe Jesus então, tá certo, julgaste bem, voltando-se para a mulher. E aí, irmãos, veja, julgaste bem. Aquele que foi mais perdoado é aquele que naturalmente irá viver uma vida com mais gratidão, demonstrando mais amor àquele que perdoou. E aí Jesus, ele se vira para a mulher. Ele não está falando diretamente com Simão. Ele olha para a mulher e muito provavelmente você tem aqui agora toda uma cena de ternura, toda uma cena carinhosa. Volta-se para a mulher e diz a Simão. Então veja, ele está olhando para ela, muito provavelmente com um sorriso nos lábios, ela chorando porque o seu mestre tinha sido humilhado, ela que na verdade supriu toda a falta que Simão cometeu, ela supriu tudo. E detalhe, eu esqueci do beijo. Ela não beijou o rosto, porque ela não era igual, e ela não beijou nem as mãos, e até muito provavelmente porque, sendo conhecida como ela era, poderia dar a entender algo que não era. Poderia dar a entender que ela estava de alguma maneira se oferecendo. Ela beija os pés. Ela beija os pés. E existem relatos no Talmud, na cultura judaica da época, sobre situações de beijos nos pés, quando aquele que beija teve a sua vida salva. Então, por exemplo, tem um relato de um homem que, depois de um julgamento, ele não parava de beijar os pés de seu advogado, porque ele seria um julgamento de morte, e o advogado conseguiu livrá-lo da morte. Ela lhe beija os pés. Então ele está olhando para ela, talvez Simão ali, e ele começa a dizer, vê essa mulher? Olhando para ela, falando com ele. Ela é o centro das atenções agora. Entrei, Simão, em tua casa. Eu estava debaixo da sua guarda. Eu fui o teu hóspede. E não me deste água para os pés. Ela regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. E ele está olhando para ela, numa ode a ela, num louvor a ela, numa demonstração de reconhecimento de que o que ela fez por amor e por gratidão. Não me deste ósculo ou beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados. O trecho central de tudo isso aqui está na parábola, mas o fechamento só é possível por causa da parábola que ele contou. Olha só,
perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. E aqui, irmãos, deixa eu esclarecer uma situação que pode ocorrer dúvidas ou até disputas teológicas, exegéticas, por causa desse texto. Porque alguém pode dizer o seguinte: quer dizer então que ela foi perdoada porque ela amou, porque ela muito amou, então ela foi perdoada. Só que a palavrinha aqui no grego, isso não sou eu que digo, isso são especialistas em grego. A palavra que no nosso texto está traduzido como porque, na verdade seria portanto, ou seja, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque foram perdoados. Portanto, por ter os pecados perdoados, ela muito amou. Isso se trata dela, daquela mulher que vivia uma vida, e veja, novamente, ela não se converteu ou não se arrependeu dos seus pecados aqui. Mas o que Jesus fez foi manifestar publicamente que agora ela era digna, porque fazia outra parte da questão cultural de Israel. Uma meretriz, ela só podia ter uma vida normal na comunidade se algum rabi ou mestre publicamente o declarasse. No entanto, nenhum rabi ou mestre permitia que uma pessoa que vivia dessa maneira se aproximasse. E ele aqui agora, ele que antes havia redimido a vida dela em algum ponto da história, agora redime a vida dela de maneira pública, dizendo o seguinte: eu sei por que você fez isso, eu sei por que você se indignou, eu sei por que você chorou e enxugou os meus pés e ungiu os meus pés, eu sei. Isso tudo só foi possível porque os seus muitos pecados, que você tinha plena convicção de que eram muitos, foram completamente perdoados. E a consequência natural de alguém que teve os seus pecados muito perdoados é viver uma vida de gratidão e de amor àquele que perdoou. Portanto, irmãos, é algo para a gente rever. E eu me peguei pensando nisso. Eu acho que eu não tenho noção de todos os meus pecados. Eu acho, porque eu não demonstro esse amor todo para Jesus. Talvez eu não tenha noção do tamanho do perdão. E esse texto me fez pensar. Talvez, eu sei que eu fui perdoado, mas talvez, por falta de correção bíblica, como estamos tendo hoje, inclusive eu não tenha demonstrado ao Senhor e a todos o tamanho do perdão que eu recebi. Talvez eu não esteja vivendo assim. Eu não sei, desde que eu comecei a estudar esse texto, durante a semana e finalizando hoje, revendo o texto, eu estou pedindo a Deus que Ele se revele de maneira mais profunda na minha vida. Olha o que Ele vai falar para Simão. Mas aquele, e aqui é Simão, e aqui é representado todo fariseu, aqui é representado todo religioso, aqui é representado todo aquele que se acha melhor do que outros porque de alguma maneira vive uma vida de religião. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. O que ele está querendo dizer? E talvez eu acho que eu me vi foi aqui. Eu acho que eu pouco amo porque eu não tenho completa noção. Eu acho que eu sou pouco perdoado. Às vezes eu acho que eu não sou tão pecador assim, ou que eu não sou tão mal assim, que eu não sou tão ruim assim. É muito interessante, se a gente estivesse pregando em praça pública, talvez antes de ser apedrejado por alguém, mas em praça pública, esse texto ele é muito claro, porque ele está falando para os não religiosos
e para os religiosos. E para a gente que frequenta dominicalmente um local de culto. E o que nos faz lembrar alguns textos ou passagens, por exemplo, me veio à mente o profeta Joel, quando ele disse, profetizando a fala do Senhor: eu quero que você rasgue o seu coração e não as suas vestes. O seu culto a mim, a Deus falando, né? É bom quando o seu coração está lá. Quando de fato você simplesmente no culto expressa aquilo que é normal a você, porque se você tem consciência do tamanho do sacrifício que foi feito para que você seja perdoado, naturalmente você vai viver de maneira diferente. Então não é viver diferente para ser salvo, é viver diferente porque foi salvo. Não é procurar ter paz ou ter compromisso com a igreja para ter paz com Deus. É procurar ter compromisso com os irmãos em amor, porque você já está em paz. Porque você já está em paz. E ele caminha então para fechar. Verso 48. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ela à mesa, então, começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus causando escândalo no ambiente. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Não foi o teu amor que te salvou, não foram as tuas obras que te salvaram, não foram o fato de você ter feito qualquer coisa por mim, porque você não podia fazer nada. Tudo que você pode fazer dentro do reino de Deus só é possível porque você foi colocado dentro do reino de Deus. Vai-te em paz. Vai-te em paz. E essa parábola ela fecha, como algumas outras, por exemplo, como a parábola do que a gente conhece como filho pródigo, né? Que na verdade é a parábola de um pai e seus 2 filhos. Como que essa parábola termina? Ela parece que não termina. Porque assim, qual foi a reação de Simão diante disso? Porque veja, na época, uma outra coisa que era impensável era um hóspede denegrir, ou diminuir, ou desfazer as ações do seu anfitrião, ainda mais publicamente. Isso era algo impensável. E Jesus não tem problema nenhum em quebrar regras ou barreiras para afirmar o Evangelho e a salvação pela graça. Então é uma parábola, é uma história que termina assim: ok, o que você faria? Quem você seria nessa história? Irmãos, eu não consigo ser outra pessoa que não seja Simão. E a pergunta da parábola é: qual seria a atitude de Simão depois disso tudo? Nós não sabemos. O correto era que Simão repensasse tudo o que aconteceu, agradecesse aquela mulher, porque ela supriu toda a falta que o anfitrião teve, e dissesse para Jesus: de fato, tu és profeta, e te digo mais, se o Senhor não quiser andar com pecador, o Senhor não deve andar comigo. Ande com ela, porque os pecados dela estão perdoados. Irmãos, eu vou fechar o texto da maneira que o texto fecha, em suspenso. Qual vai ser a sua atitude, a nossa atitude daqui por diante? Como nos comportaremos daqui por diante? Como olharemos para aqueles que não têm uma vida de religião, que não têm nenhuma religião, que não são cristãos? Pode até ter outra religião qualquer, mas que não são cristãos. Como lidar com esses? Me parece que Jesus, em todo esse contexto aqui também, nos direciona a lidarmos com graça.
anunciando perdão de pecados de graça, dizendo para cada homem e mulher que a salvação, que o perdão de pecados é dado por Deus de maneira graciosa. E lembram-se no início do sermão que eu disse que são 2 devedores, mas que de uma certa maneira, a gente percebe nessa história, que mesmo tendo sido perdoado os pecados, existe uma espécie ainda de dever ou de dívida. Porque se há uma coisa que o cristão deve para com Deus, e uns para com os outros, entenda-se, não apenas pessoas da mesma linha de fé, mas uns para com os outros, humanidade. O cristão é aquele que deve amor. Então, se você quiser colocar uma regra da casa para essa igreja e uma regra da casa para a sua vida, a regra da casa é o amor. Devemos amor. E amor não quer demais. Amor não quer demais. Então, que a gente tenha consciência de como temos vivido, se a nossa vida de fato reflete o tamanho do perdão, e que a gente então transborde e anuncie a todos. Amém? Amém.